estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 394 de 2003, de autoria do vereador Zander Fábio, que declara ser de utilidade pública a Associação de Assistência Jurídica Cristã, AAJUC de Goiânia, e da outras providências. Na época, a Procuradoria manifestou que a proposta deveria ser diligenciada para cumprimento da lei número 8.123 de 2002. Foram cumpridas as determinações da referida lei. Foi designado para relatar os presentes autos o vereador Wellington Peixoto, que manifestou pela aprovação. Em discussão. Presidente Sabrina, bom dia. Membros, Tiãozinho, Wellington, senhoras e senhores goianienses, nossos únicos patrões, percebam que minha voz está boa, embora estejam batendo bumbo todo dia, para mim e para você também, presidente. Cuidado, que você seja protegida. E batem bumbo para a gente todo dia. Mas podem bater, que a voz vai continuar boa e a saúde também. Sobre o projeto, eu conversei com o vereador Zander e fiz algumas observações a ele, vereador Wellington, vereador Tiãozinho, e infelizmente o jurídico dele entendeu. Então, após sanadas as lacunas apontadas pela Procuradoria no projeto, e de forma clara, na minha opinião, e justa, eu voto pela aprovação do projeto em forma material e regimental nesta comissão. Ressalto, presidente, a importância da associação na prestação de apoio e assistência às pessoas carentes nas áreas criminal e vara de família, e em todas as fases administrativas, como na polícia, no Poder Judiciário, enfim, em todas as instâncias, presidente. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O segundo projeto da pauta, o 00076, foi retirado da pauta a pedido do autor, vereador Carlinhos Café. Próximo projeto de lei número 103 de 2017, de autoria do vereador Jair Diamantino, que estabelece normas para atividades de armação e desmontagem de bancas em feiras especiais do município de Goiânia e da outras providências. A Procuradoria Jurídica verificou pela concordância da matéria com a Constituição Federal, nada havendo que se retocar quanto ao que foi proposto. A procuradora-chefe não acolheu o parecer, alegando que a competência do feito é privativa da União. Com fundamentação própria, a vereadora Tatiana Lemos, em seu relatório, frisou que a matéria não ofende o referido dispositivo, uma vez que não aduz sobre a organização administrativa. A relatora apresentou emenda modificativa e opinou pela aprovação. Em discussão. Quero ressaltar um ponto importante desse projeto. Eu fui procurada por uma associação que representa os montadores, e a preocupação deles é que o prefeito Íris agora quer colocar uma empresa para fazer isso. Então, as pessoas já estão lá há 30 anos, 15 anos, 20 anos fazendo essa montagem e desmontagem, e aí agora parece que tem uma ONG que quer fazer uma parceria com o poder público para poder fazer essa montagem e desmontagem. Inclusive, eu fiz um requerimento ao secretário, ainda não foi respondido, espero que seja respondido em breve. E vale ressaltar também uma cláusula que a vereadora Tatiana colocou, é justamente isso. Só quem pode exercer essa atividade agora são pessoas físicas e não mais pessoas jurídicas. Assim não, exatamente, assim não existe o perigo de vir uma ONG, uma associação e tomar o sustento da família desses trabalhadores e trabalhadoras. Baseando-me exatamente no que Vossa Senhoria acaba de falar, no que versa a emenda apresentada pela vereadora Tatiana Lemos, eu sou favorável à mesma com o escopo de resguardar os trabalhadores tal ofício, impedindo que as empresas tenham o controle desta prestação de serviço. Penso que é isso que a senhora acabou de falar e voto, então, pela aprovação. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de lei número 111 de 2017, de autoria do vereador Alisson Lima, que institui o programa de atenção à saúde das pessoas portadoras de epilepsia no município de Goiânia, estabelece diretrizes e dá outras providências. O parecer da Procuradoria ressalta que, diante do exposto no parecer, a matéria pugna-se pelo arquivamento, uma vez que se mostra com vício insanável de iniciativa legislativa. A relatora, a vereadora Tatiana Lemos, afirmou que a presente matéria está de acordo com a lei orgânica do município em seus artigos 212 a 227, que dispõe sobre a proteção à saúde como direito de todos e como dever do município assegurá-la mediante políticas sociais e econômicas para eliminar o risco de doença e prevenir deficiências que propiciem agravos à saúde. Por essa análise, a relatora votou pela aprovação do projeto. Vota em separado o vereador Jorge Cajuru, solicitando envio dos autos ao autor para reparos técnicos da redação. O autor apresentou um substitutivo e foi analisado novamente pela relatora. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Eu apresentei ao vereador Alisson Lima as falhas e o presente projeto agora está apto para produzir efeitos legais. Tudo sanado, voto pela aprovação. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Foram me pedido ontem, alguns vereadores da casa me pediram a inclusão de uma série de projetos, eu vou intercalando com o que estão na pauta e as inclusões para que a gente tente vencer essa pauta. Pedido de inclusão, projeto número 001136, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que altera os artigos 4º e 5º e parágrafos e insere o artigo 7º, 8º e 9º da Lei 8.216, de 10 de setembro de 2015, que regulamenta o comércio farmacêutico e fixa outras providências. Em discussão. Em votação, o pedido de inclusão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. Em discussão, o projeto. Altera os artigos 4º e 5º e parágrafos... Eu também. Eu queria pedir vistas também. As farmácias e drogarias ficam autorizadas a prestação dos seguintes serviços farmacêuticos. Isso. É, só verificar aqui, vereador. Dá uma olhadinha aqui, não parece. Esse é o projeto que eu fui relator, né? É autorizando as farmácias a questão dos injetáveis. Danado. Então, assim... Vereador... Hoje é proibido aplicar injeções, Nara, né, você Nara? quer fazer Então, esclarecimento do projeto aqui? então pode vir, Nara. Por favor, vereador. Aí a gente já passa. Então, eu fiz o relatório aprovando, a Procuradoria também, milagre, aprovou também. Então, assim, é uma questão dos injetáveis. Hoje é proibido o farmacêutico aplicar injeções. E antigamente era feito, né? Sobre a supervisão. Então, está querendo voltar esse serviço na farmácia. A aplicação de vacinas, etc. Por favor, Nara. Muito obrigada, vereadora. É a regulamentação do segmento farmacêutico, na área de farmácia e drogarias. Por exemplo, hoje, quando você vai numa drogaria, para você tomar uma injeção, às vezes você entra dentro do combo de injeção, aí tem lá o algodão, que todo mundo pega lá na mão, tem a seringa. Então, a gente está, as grandes farmácias, a maioria dessas, querem fazer um kit, com tudo descartar para você, consumidor, na hora que você for tomar esse injetável, você ter aquele kit seu, que é só seu, que ninguém pegou, né? Uma das coisas é essa. Outra coisa, permitindo o consultório farmacêutico. O que é? Não é o farmacêutico prescrever medicamento. Hoje existe uma regulamentação que tem os medicamentos prescritos e os isentos de prescrição. Então, os isentos de prescrição que os médicos não prescrevem, eles têm que ter a orientação de um farmacêutico. Às vezes você vai lá comprar um analgésico pensando que é uma coisa normal, né? Então, se você faz grande uso daquele analgésico, pode dar uma úlcera, pode dar um problema muito maior. Então, que o farmacêutico possa fazer essa orientação dos medicamentos isentos de prescrição, né? Tem que ficar bem claro isso, que às vezes o médico pensa que a gente quer tomar no lugar dele, prescrever no lugar dele, não. O que nós queremos é orientar o farmacêutico, o paciente dentro daqueles medicamentos que está ali à mão, que ele pode pegar,
né, muitas vezes sem orientação. Então, e a farmácia poder regulamentar também a aplicação de vacinas, então é tudo que as regulamentações do Conselho Federal já permite, que muitas vezes o Conselho de Medicina até já entrou contra, já perdeu na Justiça, então nós estamos regulamentando no município de Goiânia através de um projeto de lei, né, e eu gostaria muito do apoio de todos vocês. Muito obrigada. Em discussão? Em votação? Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Como o projeto da Nara, eu aprovo. Não tinha folha, pois em cima, o segundo voto. Projeto de lei número 0119, de autoria do vereador Paulo Dyer, que dispõe sobre a ouvidoria itinerante da saúde e da outras providências. O parecer da Procuradoria desta Casa ressaltou que as atribuições da ouvidoria itinerante da saúde, constantes desse projeto de lei, são de cunho administrativo e não legislativo e, portanto, devem ser criadas, definidas e estabelecidas pelo gestor dos serviços públicos prestados no município, ou seja, o chefe do Poder Executivo. Concluiu-se que a proposta do vereador Paulo Dyer encontra-se invalidade tanto em seu aspecto formal quanto no material. A vereadora Priscila TJ, em seu relatório, afirma que a competência da matéria privativa do chefe do Poder Executivo pressupõe competência de autogestão, o que se verifica claramente onde as atribuições deste projeto de lei são administrativas, o que incorre no vício de iniciativa. O seu voto foi pela rejeição. Em discussão. Presidente, o projeto, membros, ele visa estabelecer em nosso município, delegado Eduardo, uma ouvidoria para o recebimento de reclamações, críticas, sugestões sobre os serviços de saúde, tanto em loco como por Central 0800, ou redes sociais e outros canais. O projeto em análise, ele dispõe sobre a criação de um órgão, departamento, a administração municipal, bem como suas atribuições. Uma matéria de iniciativa privativa do prefeito nos termos do artigo 89 da Lei Orgânica. Assim, ele, na minha visão, contém vício formal, não podendo prosperar. Sendo assim, o meu voto é pelo arquivamento. Vereador, eu acho muito válida essa iniciativa do vereador Paulo Dyer. Eu acho que nós podemos enviar essa sugestão à secretária Fátima e depois proceder ao arquivamento do projeto. Aceito. Vamos fazer esse voto em separado, então, pelo envio e depois o arquivamento. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Só para esclarecer, na pauta tinha um projeto 00117 da vereadora Tatiana Lemos, e ela pediu para retirar da pauta, por isso que ele não foi Eu queria analisado. Com a Tatiana de novo. Vai perder essa oportunidade. Outro pedido de inclusão é do projeto 00167, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre a proibição de empresas que tenham no seu quadro societário algum membro que tenham efetuado doações para candidatos e ou partidos políticos de participarem de licitações do município de Goiânia e da outras providências. Em votação, pedido de inclusão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. A Procuradoria Jurídica sugeriu o retorno dos autos à autora para caso queira corrigir os erros e omissões apontadas. Já a Procuradora-Chefe não acolheu o parecer do consultor, alegando ilegalidade do feito e consequente não prosseguimento. O relator, vereador delegado Eduardo Prado, manifestou o envio do projeto à autora para as devidas providências. A autora apresentou emenda modificativa ao texto. O relator manifestou o envio dos autos à consultoria jurídica da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para analisar a emenda apresentada. Essa apresentou a seguinte análise. Consideramos pertinente uma iniciativa que vise estancar um verdadeiro embrião da corrupção, que é a prática da prestação de serviços a partidos ou candidatos em período eleitoral. O projeto não contraria a lei das licitações e também não altera a legislação eleitoral. A relatoria ficou por conta do vereador Tiãozinho Porto, que votou pela sua aprovação. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça do dia 28 de junho de 2017, o vereador Jorge Cajuru solicitou vistas, mas em tempo regimental não se manifestou. Em discussão. Bom, então, presidente, eu vou fazer aqui a manifestação.
Este projeto obrigou a mim e a equipe a horas de análise. Primeiro, vereadora Tatiana Lemos, que Vossa Senhoria tome conhecimento, nas ruas de Goiânia estão dizendo que nós dois brigamos demais aqui na CCJ. E eu falo, gente, vocês estão enganados, não há nenhuma briga, brigam as ideias e não as pessoas. E, inclusive, a vereadora me convidou para uma noite de rock com a família dela e com a impagável Maíra, agora em julho. Portanto, não há nada pessoal. Estende o convite, tá, vereadora, por favor? É um show de rock, presente. Então, trata-se de um projeto que visa a moralidade nos processos licitatórios, ao impedir a participação de empresas que tenham entre seus sócios cidadãos que efetuaram doações para candidatos ou partidos políticos, daí a aprovação ser insofismável por parte do delegado Eduardo Prado. Convém ressaltar que a proposta não adentra nas competências da União ao versar sobre licitações realizadas no município de Goiânia, também não invade a reserva de iniciativa do chefe do Executivo Municipal, como disposto no artigo 89 da Lei Orgânica. Portanto, dada a importância de tal propositura e em prol da administração do erário público, e para mostrar que nada há pessoal entre a vereadora Tatiana e eu, e que vamos ao show de rock, voto pela aprovação. Em discussão, parabenizar também mais uma vez a vereadora Tatiana por esse projeto. Como já disse aqui no parecer, o vereador Jorge Cajuru, a gente tem que criar mecanismos para evitar, né, a corrupção, enfim, a tentação. Então, parabéns, vereadora. Tenho certeza que se o país tivesse mais leis dessa maneira, nosso índice de corrupção não estaria tão alto como está hoje. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 124 de 2017, autoria do vereador Emilson Pereira, que institui a campanha de promoção para prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, denominada Abril Verde, no município de Goiânia. Antes mesmo de tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto foi devolvido ao autor para correção do texto, enumerados pela Diretoria Legislativa. Sanadas as pendências, a proposta foi encaminhada à consultoria jurídica da comissão, que emitiu parecer e opinou pela legalidade, mas com apresentação de substitutivo nos termos do artigo 85 do regimento interno desta Casa. O autor apresentou o substitutivo, a vereadora Priscila TJ, ao relatar a propositura, afirmou que a mesma possui amparo legal e regimental à sua tramitação. O seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 0149 de 2017, de autoria do vereador Romário Policarpo, que dispõe sobre a criação do programa Goiânia Cidade Limpa, como ferramenta de denúncia de ato de pichação no município de Goiânia e da outras providências. O parecer da consultoria jurídica frisou que o projeto em exame seria uma iniciativa louvável, porém teria que ser originária do chefe do Poder Executivo. A vereadora Priscila TJ, em sua relatoria, ressaltou que a proposta não produzirá todos os efeitos que dela se espera, atingir diretamente o princípio constitucional da eficácia. Seu voto foi pelo arquivamento do projeto. Na reunião do dia 21, o vereador Jorge Cajuru solicitou o pedido de vistas ao processo e, em tempo regimental, apresentou, juntamente com o autor, o substitutivo ao projeto de lei que deverá ser apreciado a esta comissão. Em discussão. Eu conversei mais de 6 vezes com o vereador Policarpo, ele entendeu minhas observações, eu entendi as dele, creio que não há mais discussão de entender a importância de ações de prevenção, de combate, denúncia de atos infracionais, de pichação. Portanto, o meu voto é pela aprovação, presidente e membros. Senhor presidente, só para falar acerca desse projeto, né, é salutar essas campanhas, essas ações, Tiãozinho, em relação à prevenção de pichação, mas o problema de pichação no Brasil é justamente a benevolência da legislação e a falta de aplicação
da legislação em si. Eu estive em relação, até eu ia apresentar algo nesse sentido, eu estive pessoalmente com o doutor Luziano na DEMA. O doutor Luziano e eu, quando eu estava na DECOM, nós fizemos uma investigação pormenorizada. Se vocês pegarem, foram mais de 200 pichadores identificados em Goiânia. Só que o problema é o seguinte, se nem a legislação penal dá conta de resolver o problema, quiçá algo que, né, que não tem o poder de coerção forte em relação a isso. Eles entravam lá na delegacia, e, logicamente, a pena prevista na lei de meio ambiente é muito pequena. Então, saíam na mesma hora, faziam um TCO, ou no outro dia seguinte, até porque muitos foram presos por questão de organização criminosa. Então, sim, é salutar, que eu vou provar, mas eu acho que nós temos que ter um amparo federal para modificar em relação a isso e botar uma severidade maior. Mas vou pela aprovação. Obrigado. Colocar em votação o voto em separado do vereador Jorge Cajuru pela aprovação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Voto separado, esse aqui tem que fazer. Pedido de inclusão, projeto de lei número 000552 de 2017, de autoria do vereador Wellington Peixoto. Que adiciona o inciso 10 ao artigo 1º da Lei nº 8.216, de 2013, que regulamenta o comércio farmacêutico no município de Goiânia. Não. Em votação, o pedido de inclusão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. A Procuradoria Jurídica manifestou pela inadmissibilidade da matéria devido à sua ilegalidade. Como relator, o vereador Tiãozinho Porto ressaltou que o projeto terá que ser devolvido ao autor para reparos técnicos. O vereador Anselmo Pereira apresentou emenda aditiva. Novamente, o relator manifestou pela remessa dos autos ao autor e ao vereador Anselmo Pereira para sanar vícios de inconstitucionalidade. Ambos apresentaram emendas ao projeto. O vereador Tiãozinho Porto, no seu reexame dos autos, afirmou que é de competência dessa Casa legislar sobre o assunto de interesse local. Logo, é regimental, legal e constitucional. O seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Eu gostaria que o vereador Wellington explicasse melhor, porque eu tenho dúvidas. Quer ver o projeto? Eu tenho dúvidas profundas. O delegado disse que também. Essa questão é que eu fui procurado por algumas pessoas que vendem produtos, aquelas sandálias ortopédicas, acessórios, e eles estão sendo proibidos pela vigilância sanitária. Eles já vendem nas farmácias, já tem, só que eles estão multando as farmácias. Então, é para regularizar essa questão. Aqui, produtos anatômicos, ortopédicos e acessórios. Mas tudo com receita, tudo dentro das normas. É só para regulamentar, porque está tendo muita multa pela vigilância sanitária. Meu. Não, então encaminhar para a secretaria e depois só encaminhar a ideia. Sabrina, posso fazer uma intervenção? Vereadora Cristina, com a palavra. Bem, esse projeto é um projeto que pode trazer benefício para um grupo, mas pode trazer um malefício para toda uma comunidade, porque esses produtos ortopédicos, existem produtos que são fabricados com todos os critérios estabelecidos e outros que são fabricados em fundo de quintal. Então, isso, a pessoa pode achar que está usando a palmilha correta, ou a tala correta, ou a órtese correta, e, na verdade, não é o produto apropriado para aquele problema que a pessoa apresente. Então, eu vejo que esses órgãos de controle, especialmente a vigilância sanitária, ao longo dos anos, definiu vários procedimentos e normatiza. É como óculos, né? Você compra um óculos de camelô que tem lá 1 grau, 1,5 grau, 2 graus, você acha que está tratando a visão, porque você passa a enxergar melhor, mas são lentes absurdamente inadequadas e podem gerar um problema sério na visão. Então, esses projetos, eu tenho um temor, porque você pode achar que está sendo tratado e, na verdade, é um produto de fundo de quintal. Eu acho que... Queria saber só o seguinte... Mas o problema não é a receita, eu posso receitar, mas o problema é confiar em quem está fabricando. Não é uma questão de receita.
O óculos também é receita, mas lá na banca está lá 1,5 grau, 2 graus. Quem me garante que aquilo realmente tem aquilo que está? Doutora, mas isso aí não seria um segundo plano? Uma coisa é autorizar a venda, outra coisa é fiscalizar a qualidade do produto e se quem está vendendo ali, no caso, a empresa que está vendendo, se a qualidade é ok. Eu queria dizer o seguinte, nós temos, por exemplo, um colchão para camados, um colchão especial para camados, da marca tal. E tem um falsificado também. Isso acontece igual no óculos. Nós fizemos a pressão gigantesca agora na Decon, nos camelódromos aqui de Goiânia. Então você tem uma marca boa e tem uma falsificada, que pode ser vendida, inclusive, no mesmo local. Então, assim, pelo que eu entendi, o Wellington pode, viu, vereador? Vossa Excelência pode tentar me tirar essa dúvida de uma forma mais concreta, está autorizando na venda, e não é questão de Sim, qualidade, ou eu estou enganado. É só para vender. Se a gente for olhar o local, aqui no centro tem uma loja que vende ali que a gente dá até medo de entrar. Então, essa questão é autorizar a vender. Agora, não é qualquer produto. Claro que são produtos regulamentados, porque a farmácia não vai colocar qualquer produto para você vender. Teria que fiscalizar a própria, a vigilância, a Decon, o Procon, enfim. Pelo menos é o que eu estou entendendo, né? Vereador, delegado Eduardo. Essa questão, eu acho assim, nenhuma farmácia ia colocar um produto que não seja de qualidade. Né? Assim, mas aí, doutora Cristina, é igual o delegado Eduardo. Não, mas assim, um óculos, você vai comprar um óculos, você vai comprar em camelô. Você não vai numa ótica comprar um óculos que ele não tem procedência. Né? No camelô você acha óculos de 30, 50 reais. Mas você vai numa ótica, tem óculos de qualidade. Você não vai pagar um óculos eu acho que a mesma forma é nas farmácias. Então, vai ter muito cuidado. Eu gostaria que a Nara explicasse mais uma vez para nós, para esclarecer melhor. Pega aqui, minha querida, por favor. Quero agradecer e também falar, né, que eu sou farmacêutica, às vezes, né, muita gente não sabe que eu estou falando tudo, né? E sou presidente da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácia Comunitária. Doutora Cristina, eu entendo a preocupação da senhora, mas eu quero informar que não existe nenhum estabelecimento no Brasil que é mais fiscalizado do que a farmácia. A farmácia é fiscalizada pela Anvisa, a farmácia é fiscalizada pela Vigilância Sanitária, a farmácia é fiscalizada pelo DECOM, a farmácia é fiscalizada pelo PROCON, né, pelo Inmetro. Então, nós recebemos fiscalizações. Então, nenhum dono de farmácia, sério, porque a gente não pode, toda profissão, em todo lugar tem uns malandros, nós não vamos, né, discutir, nós temos que discutir pelas pessoas sérias. Vai colocar um produto dentro da sua farmácia que tenha risco, que não seja regulamentado. Então, assim, nós temos tendo problema dentro das farmácias com a vigilância sanitária, principalmente, por exemplo, aquela farmácia Unicom, todo mundo conhece a qualidade dos produtos, e a vigilância foi lá interditar porque ela está vendendo esse tipo de produto. Né? Então, um exemplo, né? São vários exemplos que a gente tem. Então, a gente quer regulamentar para empresas sérias e idôneas. Né? Com certeza, quem estiver vendendo dessa outra maneira, a vigilância vai cobrar, porque a farmácia, por exemplo, para ter o alvará, a vigilância tem que ir lá. Não existe esse alvará à distância. Né? Então, é um dos estabelecimentos mais fiscalizados. Então, essa preocupação da senhora eu entendo, mas ela não tem assim tanto procedimento, porque não é em outros ambientes. É dentro de uma farmácia. E a farmácia, gente, o negócio não é brinquedo, não. Muito obrigada. Bom, presidente, como tem projetos importantes que vão provocar discussão aqui, no bom sentido, eu prefiro pedir vistas deste projeto. Ok. Em votação, o pedido de vistas. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas. Projeto de lei número 151 de 2017, autoria da vereadora Sabrina Garcês, que institui a obrigatoriedade de inclusão de sacos de lixo nas cestas básicas vendidas no município de Goiânia e dá outras providências. O consultor jurídico ressaltou a admissibilidade da proposta, desde que seja apresentada emenda substitutiva ao projeto, substituindo a expressão uma unidade de saco de lixo das cores cinza, verde e preto por sacos de lixo. Assim foi feito, foi designado para relatar a matéria a vereadora Tatiana Lemos, que fez a mesma solicitação da consultoria. Atendidas todas as manifestações, a relatora votou pela aprovação da propositura. Em discussão. Bom, aqui na minha visão, primeiro registro aqui, pela primeira vez, o implacável fiscal Paulo Magalhães chega atrasado em nossa reunião. Que se registre em ata. Cortar o ponto dele. Exatamente, se registre em ata, presidente.
Mas, olha, não dá para discutir aqui a preservação do meio ambiente, o interesse local, que é de suma importância para a qualidade de vida do município. A autora, a vereadora Sabrina Garcês, após sugestão da consultoria legislativa, apresentou uma emenda substitutiva. Portanto, desta forma, compondo regimentalmente, eu sigo o voto da relatora pela total aprovação. Questão de ordem. Queria justificar o nosso grande madrugador. Logo que você saiu da sala do Paulo, eu cheguei. Só que morreu um amigo meu, vizinho de chácara. E amigo é aquele que, na hora da tristeza, esteja junto. Eu fui lá dar o meu abraço à mãe e o pai dele. E realmente ainda consegui chegar aqui para fiscalizar algumas coisas que estejam erradas nessa sessão. Muito obrigado. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agradecer as palavras do vereador Jorge Cajuru. Obrigada, vereador. Pedido de inclusão número 000-1095 de 2017, de autoria da mesa diretora, que altera a lei número 8.927, de 7 de julho de 2010, e dá outras providências. Pedido de inclusão em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A consultoria jurídica da Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria está apta a tramitar nessa Casa Legislativa por sua constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Assim também entendeu o vereador delegado Eduardo Prato, que em sua análise votou pela aprovação. Esse projeto, para esclarecer, é o que fala do TAC que a Câmara assumiu, que a Câmara assinou a respeito dos concursados de 2000, do processo seletivo de 2006. Precisa fazer uma alteração na lei para que a gente reajuste isso e chame algumas pessoas que foram aprovadas naquele concurso. Em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 0154 de 2017, de autoria do vereador Alisson Lima, que fica obrigado à instalação de recipientes com álcool gel antisséptico ou produtos similares nos estabelecimentos, que menciona da outras providências. A consultoria jurídica da comissão, ao analisar a proposta, argumentou que no campo material a promoção das medidas de cuidado da saúde da população é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal. Foi sugerido pelo consultor diligência aos autos da Secretaria Municipal de Finanças e Saúde para deliberar sobre o assunto. Concordou também o vereador Wellington Peixoto, relator da propositura. Somente a Secretaria Municipal de Finanças emitiu sua análise, que foi contrária ao que foi proposto pelo autor. O processo foi devolvido ao relator para novo relatório. O mesmo opinou pela rejeição da matéria. Em discussão. Em votação. Vereador, a gente pode fazer um voto pela rejeição e pelo arquivamento? Porque ele... É isso que eu queria. Isso. Um voto separado, então, pelo arquivamento. Os que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão. Meu voto. Pela rejeição. Sim, se eles fizerem um voto em separado, aí vota pela rejeição ou arquivamento. Rejeição vai para plenário e arquivamento arquiva. Meu voto separado pela rejeição. Não, o voto já está pela Já está rejeição. pela rejeição. Você fez pela rejeição. Mas você quer mudar? Pela rejeição ou pelo arquivamento? É porque pela rejeição vai para o plenário. Pelo arquivamento. Isso. Não é melhor ir para o plenário e a gente fazer a rejeição? Olha só, senhor presidente, a questão da procuradoria aqui, é porque eu acho salutar essa questão aqui, é a mesma coisa da sacolinha que Vossa Excelência apresentou, importantíssimo para a questão de educação ambiental, questão ambiental, doutora Cristina, é importantíssimo isso. Agora que o projeto do vereador Alisson Lima, por outro sentido, questão de saúde pública também. E a manifestação da Secretaria de Saúde foi falta de recursos para colocar algo que é importante para a saúde. Então, assim, eu não vou fazer o voto separado pela aprovação, mas para ir para o plenário, porque a matéria é importante, né? É importante. A discussão é questão orçamentária, agora um gel, né? Eu acho que não vai atrapalhar em nada a secretaria. Então vamos pela rejeição. Os que forem favoráveis à rejeição permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de Lei número 161 de 2017, de autoria do vereador Emilson Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adequação dos equipamentos e sistema de senhas eletrônicas já existentes, simultaneamente com a implantação de avisos sonoros e senhas em braille nos estabelecimentos que mencionam da outras providências. A matéria é inclusiva e está ligada ao princípio da dignidade humana previsto na Constituição Federal. Ela vem ao que determina a Lei Federal número 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Assim manifestou a consultoria jurídica da comissão sobre a proposta apresentada. Foi designada a relatar a propositura a vereadora Tatiana Lemos, que não encontrou obstáculos jurídicos que pudessem macular o projeto. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de inclusão número 000339 de 2017, de autoria do vereador Cabo Sena, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento de usuários nos postos de atendimento de condutores destinados à emissão de documentos e vistorias de veículos no município de Goiânia. Em discussão, pedido de inclusão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. Antes mesmo do manifesto da consultoria jurídica, da manifestação da consultoria jurídica da comissão, o autor apresentou emenda supressiva. Porém, a consultoria, após análise, manifestou que a matéria está eivada de vício de ilegalidade, não podendo mesmo ser transformada em lei. O relator delegado Eduardo Prado manifestou a devolução dos autos ao autor para suprir as inconstitucionalidades existentes da propositura. O autor apresentou substitutivo ao projeto. O relator solicitou a manifestação da consultoria jurídica contra a emenda. O parecer foi pela apresentação da emenda aditiva à matéria. Após sua análise, o relator opinou pela aprovação da emenda supracitada. Em discussão. Presidente, aqui o vereador tinha colocado a questão de órgãos públicos estaduais. Ele fez a adequação e aí o projeto ficou constitucional depois dessa adequação dele, que é a questão daqueles postos de atendimento da Detran, para a questão questão de tempo. Então, depois ele se adequou, ficou como se diz, constitucional. Ele colocou de acordo com as regras, arredondou. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de Lei número 167, de 2017, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que cria no âmbito do município de Goiânia o cadastro de obras de artes especiais, pontes, viadutos, passarelas, ciclovias, dentre outros acervos e da outras providências. A consultoria jurídica ressaltou que o projeto preenche todos os requisitos preceituados nas normas constitucionais, legais e regimentais. Porém, para que haja aprovação, a consultoria sugeriu a apresentação de substitutiva aprimorando a técnica legislativa proposta. Os autos foram devolvidos à autora, que apresentou o referido substitutivo, sanando todas as pendências. Foi designado para relatar a proposta o vereador Tiãozinho Porto, manifestou pela aprovação, afirmando que a propositura é legal e constitucional. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Na verdade, é porque para você criar como se fosse uma espécie... Na verdade, acho que já está escrito aqui, é um cadastro público dessas obras que existem, porque muitas delas são obras públicas, igual aquele que tem na T63, que você tem uma obra de arte ali. Então, na verdade, é para você cadastrar, catalogar e preservar aqueles espaços. Você cria mais um método de preservação daquilo ali. Na verdade, presidente, delegado, o projeto ele se norteia pelo princípio da eficiência da administração pública ao convergir do plano legal para o material, a observância em relação à manutenção e à conservação dos bens públicos, assegurando que os serviços públicos estejam em conformidade às necessidades da sociedade. Então, no âmbito legal, a proposta versa de assunto de competência municipal, bem como ele não invade, em hipótese alguma, a iniciativa privativa do chefe do Executivo, os artigos 63 e 88 da Lei Orgânica, respectivamente. O projeto preenche os requisitos constitucionais, legais ou regimentais, portanto, eu voto favorável ao prosseguimento total. Vereador Tiãozinho.
Só acrescentando também, delegado, doutor Eduardo, é um projeto maravilhoso, mais uma vez, parabenizar a vereadora Sabrina, nossa presidente, que conduz muito bem essa CCJ e de vários projetos. Então, fiscalizar também essa parte, não só de ficar atentos, mas também de fiscalizar essa questão. Então, parabenizo, né, mais uma vez, e com certeza mais um projeto de grande importância para a nossa Goiânia. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Mais uma vez, agradecer aos nobres pares. Parabéns pela aprovação. Projeto de lei número 168 de 2017, autoria da vereadora Sabrina Garcês, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Goiânia a festa junina Arraiá de Goiânia. O consultor jurídico ressaltou que o projeto preenche todos os requisitos preceituados nas normas constitucionais, legais e regimentais. Foi designado para relatar a proposta a vereadora Priscila TJ, que também manifestou pela aprovação, afirmando que a propositura é legal e constitucional. Seu voto foi pela aprovação. Fazendo esclarecimento, esse pedido foi feito pela Federação Goiana das Quadrilhas, porque o Arraial de Goiânia é uma festa que o município faz, acho que está na sua 17ª, 16ª edição, e todo ano tem uma dificuldade de você arrecadar, do município querer investir nessa festa. Esse ano saiu nos 45 do segundo tempo. Então, se a gente institui no calendário oficial, fica um evento oficial do município e facilita, eu entendo, na arrecadação de recursos e obriga também a prefeitura a prestar mais atenção nesse evento, que esse ano foi no Mutirama e foi fantástico, com a participação maciça da população, entrada gratuita, entrada, então leva um pouquinho a mais de cultura e lazer para os cidadãos goianienses. E só para ressaltar também, 14, 15, 16 desse mês, vai ter o Arraiá lá no ginásio de Campinas. E, inclusive, o presidente, o Tiago, veio nos procurar, acho que deve ter procurado também a vereadora, porque estão pedindo, pelo amor de Deus, ajuda a quadrilha, criar esse movimento que realmente pega em Goiânia. Porque hoje não é só... Goiânia hoje não tem mar, mas tem os barzinhos, ficou tradicional como barzinho. Como a vereadora Tatiana falou, a questão dos blocos de carnaval, que realmente precisa, e as quadrilhas realmente precisam. A Sabrina estava falando, aqui que teve aqui do lado aqui do mutirão, muita gente está participando, é um grande evento. Nós tivemos do estado de Goiás, a quadrilha da Ribaçaia, que foi campeã do estado de Goiás 2 anos atrás, e ela foi representar o nacional, se não salvo engano, foi em Pernambuco. Eles ficaram em 5º lugar nacional. Segundo. Não, lá ficou em 5º nacional. A nossa hoje é segunda de Goiás. Isso. Mas nacional ficou em 5º. Então, assim, e lá no Nordeste é tradicional, assim, essas festas, entendeu? E você vê o nível que está chegando. Então, precisa mesmo da participação de todos os vereadores desse projeto. Obrigado. Eu conversei com a vereadora doutora Cristina, conversei com o professor Volney Yunes, da UFG, conversei com a doutora Selma, do IFLAM, e não sei, presidente Sabrina, se Vossa Senhoria vai entender aqui o meu pedido. Eu lembro muito, delegado, daquela nossa conversa de fomentar o centro de Goiânia. Então, eu vejo aqui essa sua iniciativa como uma luva para isso tudo. A gente aqui discutir, vereadora Tatiana, vereador Paulo, a revitalização do centro de Goiânia, que está morto, com prédios lá quase no chão, pichados, prédios, inclusive, um deles, o maior, que o Banco Itaú cedeu, ou seja, doou para a prefeitura, e lá ele está até hoje, e nada foi feito. Então, eu creio que a gente poderia unir exatamente tudo isso a uma coisa só, não grandiosa, porque, do contrário, a prefeitura vai querer rejeitar, e, em função disso, eu gostaria de pedir vistas para a gente, talvez, aumentar, ampliar esse projeto, esse calendário tão oportuno. Excelente. Vereadora Cristina. Eu quero parabenizar a vereadora Sabrina Garcês por essa importante inclusão. Nós, na legislatura passada, incluímos o Carnaval dos Amigos no calendário oficial
e incluímos o Arraiá da Zefego, que é a Faculdade Zefego, né? Que hoje é uma das unidades da UEG. O que o vereador Cajuru coloca é uma ampliação desses projetos, eu acho que pode fazer uma junção deles todos, mas eu não vejo que seja nesse projeto. Eu acho que poderia criar uma divulgação do calendário oficial. Nós temos vários eventos tradicionais que valorizam o patrimônio imaterial do nosso estado e da nossa cidade e que tem uma grande repercussão e muitas vezes a própria cidade não valoriza, né? Então, eu vejo como importantíssimo esse projeto, que é a valorização da nossa cultura, do nosso modo de ser, né? E Goiás se coloca em vários campeonatos nacionais, ele sempre se coloca entre os primeiros aí classificados, né? Tem várias quadrilhas aqui que são espetaculares aí com reconhecimento nacional. Bom dia a todos. Sabrina, o projeto é bom. Doutora Cristina, eu gosto de ver as coisas acontecer. Como Goiânia se tornou a capital do sertanejo no Brasil, e nós temos aqui aquilo que é nosso, o catira. Não vejo ninguém falar no catira. Nós tínhamos o Zé Marreco, que trabalhava na Assembleia Legislativa, mas morreu, que era tocador de viola. E nós tínhamos o Geraldinho Nogueira lá na cidade de Bela Vista, e que para mim levar ele um dia na minha chácara, eu tive que contratar, pedir o Hamilton Carneiro para levar num festival que eu fiz sertanejo, não podia, eu peguei, chamei os catireiros e consegui levar o Geraldinho Nogueira. Então, de forma que o carnaval em Goiânia é realmente os bons tempos do 18 ali no Estádio Olímpico, que tinha carnaval de rua. Hoje, as escolas de samba, eu tenho o prazer de dizer que o Brasil Mulato está no meu terreiro, Setor Pedro. Eu tinha umzinho, coitado, fico com o chapéu na mão sempre. Quando chega faltando uma semana, eles dão uma merrequinha para cada um comprar aqueles panos mais horroroso do mundo para fazer a fantasia de carnaval. Então, de forma que eu acho que agora na reforma administrativa, nós poderíamos, aliás, agora na LDO, a gente podia fazer alguma emenda para colocar uma verba, doutora Cristina, específica para o Carnaval de Goiânia e também para os catireiros. E também o truco, né? O festival de truco, o campeonato de truco, que é coisa nossa aqui. Porque nós tivemos aqui o Dia Internacional da Pamonha, então eu acho que nada melhor do que nós colocarmos aqui o Dia dos Catireiros também, o Congo, que é lá de Catalão, que é uma coisa nossa também. Então eu acho que nós temos muita coisa bonita para colocar nessa emenda, mas eu acho que nós deveríamos deixar o projeto da Sabrina do jeito que está, cara, Júlio, nós programar um projeto assim, abrangendo tudo isso que você falou, porque realmente o centro de Goiânia ficou realmente um cemitério abandonado. Não temos mais nada. Eu vou seguir, vereador Paulo, a maioria, de forma alguma serei radical, mas só quero que a presidente e os demais membros entendam. Nós vamos ter dificuldades, e esse gancho da vereadora Sabrina seria o ideal, na minha opinião, para uma junção em relação à revitalização do centro de Goiânia. Nós vamos ter dificuldades aqui na Câmara para aprovar algo que é o que mais anseia em cada cidadão de Goiás, de Goiânia, que é aquele nosso centro completamente acabado, entregue. Então, eu apenas registro em ata essa minha posição, mas sigo a maioria. Cajuru, eu não entendi. Nós vamos aprovar esse... Ah, tá. Entendi. É isso que eu ia pedir para Vossa Excelência. Esse estudo do centro... Obrigado. Em verdade, doutor Cristina, esse estudo do centro tem a gente já teve audiências públicas, a gente tinha que fazer um projeto em conjunto, né? Em parceria, todos os vereadores. Eu estou até participando de um grupo aqui, de um advogado, né, que é amigo meu, que eles estão já estudando o centro, tem reuniões, né, eu vou até convidá-los para ir depois, para a gente ir traçando, realmente precisa de algumas alterações, né? Só fazer uma parte, a OAB restaurou a sede da OAB aqui no centro, na Avenida Goiás, há um indicativo da OAB em participar dessa revitalização e nós teremos uma grande oportunidade amanhã, né, a apresentação da Segeplan, do plano diretor. Já foram formados vários grupos para discutir o plano diretor. A Câmara tem que participar efetivamente desse processo. Amanhã a nossa grande oportunidade. Acho que nós poderíamos já afirmar aqui um compromisso dessa causa, que é a revitalização do centro e a ocupação dos vazios urbanos. Né? Isso é essencial para a cultura goianiense. Amanhã, 15h. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Sobre isso, vale ressaltar também que dia 11
Eu conversei com a vice-presidente do CAL, do Conselho de Arquitetura, a Esther. Ela estará aqui na Câmara fazendo esclarecimentos do atual plano diretor, o que eles entendem como crítica, como sugestão. Seria muito importante a participação de todos os vereadores, até porque na determinação dessa audiência pública a gente pode fazer sugestões e requerimentos à Prefeitura, com a participação dos vereadores nos grupos de trabalho atualmente existentes, uma série de coisas, junto com o Compur também, que eu chamei as entidades que compunham o Compur para estarem aqui também. Que hora que vai ser? Vai ser terça-feira, de 11 às 14 horas. Aqui na Câmara, o convite está chegando no gabinete de vocês hoje. Não, eu fiz no menor, mas a gente pode substituir para o maior. Vou pedir para fazer lá no Eurico. Projeto de lei número 0170, de autoria do vereador Romário Policarpo, que institui no calendário oficial do município a comemoração do Dia do Funcionário Público Administrativo. O parecer da consultoria jurídica entendeu que a competência para iniciar o processo legislativo atinente a essa matéria é do legislador e que não há restrição nenhuma para sua apresentação por um membro desta Casa de Leis, uma vez que ela não se inclui no rol dos assuntos cuja iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo. Contudo, o relator vereador Jorge Cajuru sugeriu devolução dos autos ao autor para apresentar substitutivo. Foi apresentado o substitutivo, apesar de se posicionar desfavoravelmente quanto ao mérito da matéria, manifestou pela aprovação, ressaltando que o mesmo não apresenta vícios formais e preenche os requisitos necessários ao seu prosseguimento. Em discussão. Presidente Sabrina, membros, curto e grosso. Como eu estou cansado de discutir dia aqui, eu queria propor o dia do infarto do Cajuru. Eu não aguento mais dia, por favor. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Vereador, seu voto é contrário ou... Chega de dia, pelo amor de Deus. Projeto de lei número 0175, de autoria da Prefeitura de Goiânia, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento na mobilidade especial e convencional dos débitos do município de Goiânia, com seu regime próprio de previdência social. O parecer da Procuradoria desta Casa ressaltou que a presente propositura está apta a tramitar na Casa Legislativa por ser constitucional. Foi designada para relatar a proposta a vereadora Tatiana Lemos, que, em sua análise, manifestou pela aprovação. Em discussão. Presidente, chegou a hora, né? Primeiro veio o refis, doutora Cristina, mérito total dela, a justiça. Temos novidades, não, doutora Cristina, em relação ao refis. Temos novidades, prefeito Íris. Nitroglicerina pura. Cuidado que o senhor vai ter chilique hoje aí. Aguarde pela vereadora doutora Cristina e por mim. Questão do IPSM. Fizemos uma análise aqui profunda, delegado Eduardo, Tatiana, Cristina, Paulo, Tiãozinho, Wellington, até porque eu sou o relator da CPI das Contas Públicas. E já ouvimos 5 ex-presidentes do IPSM. Primeiro, é insuportável que cada um venha aqui e proponha para a prefeitura pagar o que deve vendendo áreas públicas. Isso é um absurdo. Ou seja, daqui a 10 anos, 15 anos, não temos mais área numa Goiânia de 2,5 milhões de habitantes, correto? Então isso não dá para discutir. Eu até cumprimento, dou parabéns ao prefeito, porque pelo menos ele não está pedindo aqui para vender área, não é verdade? Agora, quando fala em parcelamento, eu pediria a atenção de todos. Por quê? Porque a dívida patronal da prefeitura com o IPSM é de 300 milhões entre 2008 e 2016. Só que a dívida total, na verdade, ela é de 2 bilhões, segundo investigação feita pelo Ministério Público Estadual. E com concordância da prefeitura, com os números. 2 bilhões. Eu estou falando desde o dia que o município assumiu o IPSM. Então essa é a primeira preocupação. Você parcela e fica para outro pagar, vai postergando e vai, pronto. E só paga uma parte, 300 milhões. A parte maior de 2 bilhões, quem é que vai pagar? Alguém um dia vai ter que pagar. Ou então, nós, goianienses. O projeto em análise, ele foi elaborado sob a premissa de retomada da regularidade do município, buscando, inclusive, obedecer às regras instituídas
pelo Ministério da Previdência Social e que ainda deverá passar pelo crivo da Secretaria de Previdência Social do Ministério. A regularização da dívida previdenciária, por meio de parcelamento, ela é medida automaticamente e altamente, em especial, favorável aos interesses do município. Então, previne aqui ajuizamento de ação judicial pelo credor, o que acarretaria a responsabilização pelo município, também custas e despesas processuais pertinentes. Então, eu não quero ficar falando sozinho, quero dividir com os demais membros, mas aqui, delegado Eduardo e todos, aqui fico em uma dúvida, ou votar em separado ou pedir vistas. Vereadora Tatiana. Coube a mim relatar esse projeto. É um projeto importante, um projeto complexo, né? Não é simples de ser entendido. Mas o que aconteceu? Foi feita uma denúncia pelo Conselho Municipal de Assistência Previdenciária, que é o órgão de deliberação superior do IPSM, junto ao Ministério da Previdência Social, e a determinação junto a esse ministério foi que se realizasse uma auditoria, né, no órgão. Foi feita essa auditoria no órgão e constatou as irregularidades que o Conselho Municipal de Assistência Previdenciária já havia apontado. Né? Então, me corrijam se eu estiver errado. Eu sei que tem aqui representantes, tem desse conselho. Então, o resultado, nós inclusive anexamos o resultado dessa auditoria, né, no nosso relatório, por serem resultados importantes, né, que dizem respeito à ilegalidade da Lei 9.752, que foi revogada, bem como diz a forma com que os débitos seriam quitados. Nós somos contra, totalmente contra, inclusive o ano passado coube a mim ser relatora desse projeto de venda de áreas públicas, né, que o prefeito Paulo Garcia queria vender Goiânia inteira à época, né, eu era presidente da Comissão de Habitação e Urbanismo. Naquele momento realizamos várias audiências públicas e fizemos uma verdadeira denúncia do que é isso. Eu comparava inclusive o prefeito com aquele filho do pai rico, que herda tudo, sem ter construído nada, e de repente, para quitar dívidas aqui e acolá, começa a vender a cidade, né, vender áreas que não pertencem à prefeitura, que pertencem ao povo de Goiânia. Então, nós somos totalmente contra a venda de áreas públicas, inclusive existem bairros em Goiânia que não existem lugares para se fazer escola, justamente porque não existe mais áreas públicas. Então, primeiro que esse caminho, se fosse esse caminho que o prefeito Iris tivesse apontado, eu iria ser a primeira contra e iria ser a primeira a denunciar. O que nós fizemos? A prefeitura ela está em dívida com a União, devido a essas irregularidades que já vêm há anos a fio acontecendo, né? Então, está um problema sério da prefeitura com a União. Então, o caminho que o prefeito Iris colocou, não cabe totalmente, eu acredito, só a mim julgar. Eu chamei os próprios servidores, né, para ver qual é a opinião do Instituto, né, e desse conselho, que foi o órgão que ativou o Ministério da Previdência Social, pedindo a realização de uma auditoria. Ele que constatou as irregularidades. Então, eu chamei o órgão e eles se manifestaram a favor desse projeto do prefeito. Eles acham que é a única solução para que a prefeitura, esse parcelamento, para que a prefeitura comece a pagar a dívida com eles, né, e também comece a ficar adimplente com a União. Então, por isso, no meu relatório, eu me manifestei favorável, por esses dois motivos. Porque se fosse venda de áreas públicas, eu seria contra totalmente. Então, eu achei que o prefeito achou um caminho, e esse caminho está de acordo com o caminho que o próprio Instituto também e os servidores me disseram ser favorável. Então, por isso, o meu relatório é favorável a esse projeto. Vereador Jorge Cajuru, você quer manter o pedido de vistas ou vamos fazer o...
o pedido da... Seria interessante uma diligência, né? Seria interessante o prefeito nos responder, na minha opinião. A gente primeiro ter uma resposta do prefeito. Eu insisto ainda, membros, no voto em separado, exatamente para esperar do prefeito uma resposta mais convincente. Eu não sei se cabe, presidente, tem aqui, se algum representante quiser explicar sobre isso, né? Porque, inclusive, estavam aqui para explicar um projeto complexo. E eu também pensei, como vereador Cajuru, da gente fazer diligências e fazer audiências públicas, enfim, esse seria... Mas existe uma pressa, né? Uma vontade do Instituto. Então, foi me pedido isso, que eu desse celeridade a isso, porque eles precisam resolver isso rápido. Quer fazer o pedido de vistas, vereador Jorge Cajuru, e analisar? Porque não está mais entrando na verba federal devido a isso. Então, os servidores me pediram que eu iria também fazer isso daí, né? Porque é um projeto complexo. Vereadora, é muito. O delegado Eduardo e eu nos debruçamos horas e horas em relação a esse assunto aqui. Chegamos a uma conclusão e apresentamos aos senhores e senhoras. A segregação de massa que será considerada a partir da autorização em lei, mediante a separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações dos fundos previdenciários e financeiro, conforme disposto no artigo 21 da Portaria do Ministério da Previdência Social, número 403/2008. Por fim, fazemos então, delegado Eduardo e eu aqui, um voto em separado, pedindo remessa dos autos do processo ao prefeito municipal Iris Rezende, com o que eu acabo de ler em forma de solicitação. Essa é a nossa diligência, essa é a nossa visão, tanto do delegado Eduardo como a minha, vereadora Tatiana, demais membros, presidente Sabrina. Então, voto em separado, vereador Jorge Cajuru, vereador e delegado Eduardo Prado, sugerindo diligência. Só quero fazer um complemento, que eu esqueci de falar. No nosso relatório, nós anexamos essa auditoria feita, né, pedida pelo Ministério da Previdência. E nessa auditoria está tudo especificado. Quanto foi a dívida, quanto que pagou, quanto que não pagou, quanto que deve, quais vão ser os juros. Então, essa auditoria foi muito importante para o embasamento do nosso relatório, né, porque eu acho que todos podem ter, inclusive, acesso a essa auditoria, porque é uma auditoria oficial, é uma auditoria importante, séria, e ela já diz tudo que as nossas dúvidas que nós teríamos está nessa auditoria feita e que nós anexamos ao projeto. De quanto que é a dívida, quanto que não deve, quando que começou a dívida, o que já foi pago, enfim, está lá escrito. Inclusive, nesse projeto, o Poder Executivo, ele dá os juros, está considerando uns juros de 1%, que o Instituto crê que é a melhor aplicação que o Fundo Previdenciário também poderia ter, porque, segundo eles, nenhum rendimento rende tanto, e também a vinculação do recebimento da dívida, né, que seria uma garantia, às receitas decorrentes do Fundo de Participação dos Municípios. Então, também tem essa questão que eu não falei. Vereadora, a auditoria sugeriu exatamente o que eu acabo de apresentar aqui. Uma pena que o prefeito não aceitou. Em votação, o voto em separado do vereador Jorge Cajuru, delegado Eduardo Prado, que solicita diligência. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o voto em separado. Em votação, o voto da vereadora, a relatoria da vereadora Tatiana Lemos pela aprovação. Pedido de vista, senhor presidente. Em votação. Assim pedimos vista. Em votação, pedido de vista, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista. Como o nosso tempo regimental acabou, eu proponho aos vereadores, a vereadora doutora Cristina solicitou que a gente suspendesse a sessão para a gente votar um
projeto aqui da data base da Câmara. Ontem, inclusive, ela fez uma reunião conosco, e aí o projeto tem que ser lido em plenário e voltar aqui para casa. Nós podemos suspender a sessão e retornar ao meio-dia, quando encerrar a sessão legislativa? Então, eu também. Suspensa a sessão até às 12 horas.